Vamos falar sobre as profissões mais bem pagas do mercado financeiro. E antes de mais nada, já até comentei em algum outro vídeo, mas só se fala sobre tecnologia. Afinal de contas, todo mundo quer criar um aplicativo. Mas as grandes oportunidades para 2022 até 2025 estão no mercado financeiro. É oportunidade e é dinheiro que não acaba mais nesse planeta. Se você não me conhece ainda, eu sou Kleber Stumpf, sou o fundador deste canal que leva o meu nome e também da Top Invest, que é uma das maiores escolas de certificação financeira do Brasil, Veroninha. A gente brinca que a gente é o One Stop Shopping, né? Basicamente, a gente é uma escola que qualifica o profissional do mercado financeiro em qualquer atividade, em qualquer certificação financeira. Então eu tô aqui para te dizer que eu tenho autoridade para te falar sobre as oportunidades incríveis que a gente tem no mercado financeiro. Não dá para deixar de começar falando sobre o mercado de investidores em bolsa de valores. Para você ter uma ideia, até 2014 mais ou menos, nós tínhamos mais ou menos 300 mil investidores na bolsa. No finalzinho agora de 2021, a gente tinha um levantamento da Bolsa de Valores que a gente estava batendo aí nossos 4 milhões de investidores. Então, em menos de 6 anos, a gente multiplicou por 10 o número de investidores na Bolsa. E no finalzinho de 2021 para começo de 2022 agora, a gente teve o IPO dele, do roxinho. Dá para ver até o clima nesse vídeo, né? Tudo meio roxinho, que é o IPO do Nubank. O Nubank distribuiu BDRs, que são recibos de ações que o Nubank emitiu lá nos Estados Unidos, para os investidores brasileiros. Isso significa que mais de 10 milhões de clientes do Nubank receberam ações. Então, do dia para a noite, nós passamos de 5 milhões de investidores para mais de 15 milhões de investidores. E isso aqui traz para a gente um monte de investidores que são novos, despreparados, que precisam aprender, que precisam de profissionais para orientar eles a tomarem as melhores decisões de investimento. E é aqui que você pode entrar nas profissões mais bem remuneradas do mercado financeiro. Dá um outro número para você, que são números abertos. A XP Investimentos contratou em 2021, pasmem, 4.500 assessores. 4.500 assessores foram contratados única e exclusivamente para a XP Investimentos, que é uma das empresas do mercado financeiro. Essa mesma XP Investimentos tem previsão de contratar em 2022 6.500 novos profissionais de assessores de investimento. Então, a oportunidade, você está vendo que é gigantesca. E óbvio que para você trabalhar nessa área, tem que ter algum conhecimento. E ela é tão bem remunerada porque você vai ajudar as pessoas a tomarem decisões de investimento que vão impactar na vida financeira delas. Então, por isso que você é tão bem remunerado. E você precisa ter algumas capacidades importantes. Primeiro, ter ensino superior, estar cursando ensino superior. Kleber, quais são as melhores faculdades que precisam, né? Você precisa ter contábeis, administração ou economia? Não necessariamente. Inclusive, tem um outro vídeo que eu pedi para o pessoal botar o card aqui em algum lugar sobre como começar a trabalhar no mercado financeiro. É óbvio que economia, administração e contábeis são as áreas mais procuradas, porque, de certa forma, você vai aprender alguma coisa sobre esse universo dos investimentos. Vai aprender sobre balanços, vai aprender sobre administração, vai aprender sobre cenários econômicos. Então, é óbvio que, de certa forma, tudo isso aqui vai ser um pouco útil na tua jornada como profissional do mercado financeiro. Mas não quer dizer que se você não estudou uma dessas faculdades, você não pode trabalhar no mercado financeiro. Muito pelo contrário. A maior parte dos profissionais que a gente tem no mercado financeiro não são profissionais dessas 3 áreas. E a gente tem profissionais de todas as áreas. Tem engenheiros pra caramba, tem arquitetos pra caramba, a gente tem advogados, a gente tem até médicos que vêm trabalhar no mercado financeiro porque as oportunidades e bate uma verdadeira paixão de falar sobre os investimentos, porque os investimentos, afinal de contas, são uma das poucas oportunidades de transformar pessoas comuns como eu e você em milionários no longo prazo. Então, bate o coração. Então, vamos lá, ó. Pré-requisito número 1 é ter ensino superior ou estar cursando o ensino superior. Requisito número 2, super importante, é ter uma certificação financeira. Inclusive, tem várias certificações financeiras. Eu posso gravar um vídeo, se vocês comentarem aqui embaixo, ó. Kleber, faz um guia para mim de certificações financeiras. Vou fazer um guia para vocês e postar nesse canal aqui. Mas a gente pode começar pela CPA20, vai para a CEA, para a Ancora. Então, a certificação financeira é importantíssima, porque ela é um pré-requisito para você trabalhar na área financeira. Imagina a seguinte situação, cara, você se formou em engenharia, você é ótimo em resolver problemas, você é ótimo em resolver cálculos, em entender situações complexas, então você vai poder ajudar o teu investidor. Só que você precisa ter um know-how básico, um piso sobre como é trabalhar no mercado financeiro. E é aí que entram as certificações financeiras. A partir do momento que você se formou em engenharia, em medicina, em qualquer outra coisa, e faz uma certificação financeira, você tem uma graduação que te dá um conhecimento amplo
e você tem o conhecimento básico, né, o concretão ali, que a certificação financeira vai te dar para você atuar no mercado de investimentos. Por isso que ela é tão importante e é obrigatória para trabalhar no mercado financeiro. Importante hoje em dia, como está tão na moda, né, os soft skills, né, as habilidades básicas, que é comportamento, trabalhar em grupo, networking, essas paradas aí. Não podemos deixar falar do inglês, afinal de contas, o mercado financeiro é chiquetésimo, não, brincadeira plástica, o mercado financeiro adora inglês, né, são vários termos em inglês, e claro, aprender a tomar riscos, afinal de contas, investimentos é risco, é uma relação de risco e retorno, você tem que saber arriscar e ver se o retorno na tua carreira também vai ser bom. O que atrai muito a galera, óbvio que tem a parte da paixão, então é muito da vocação, cada pessoa tem a sua vocação, e não dá pra não falar de dinheiro, né? Afinal de contas, o título desse vídeo já são as profissões mais bem remuneradas do mercado financeiro. De acordo com a consultoria Robert Half, que é uma das mais importantes sobre recrutamento e seleção, sobre recursos humanos, é possível ganhar até, pasmem, ó, vou falar baixinho, 1,4 milhão de reais no mercado financeiro. Gente, chegou a desfocar, ó. 1,4 milhão de reais por ano no mercado financeiro. É muita grana. É óbvio que quando a gente fala desse 1,4 milhão de reais, a gente tá falando do que a gente chama de total comp. Porque a galera, às vezes, olha só o salário. O salário mensal talvez não seja tão alto, mas o mercado financeiro é uma eficiência de custos. Então, às vezes é mais barato para a empresa te pagar de outras formas. Então, você vai ter previdência privada, vai ter auxílio para dentista, vai ter, cara, 1 zilhão de coisas, vai ter PLR, 14º salário, bonificações, né, várias outras coisas, se você cumprir as metas. Então, quando a gente fala de 1,4 milhão de reais, a gente está falando aí de total comp, né? E chega de lenga-lenga, vamos então às 3 profissões, o top 3 das profissões mais bem remuneradas do mercado financeiro. A média de remuneração nessas 3 profissões é de 15 a 35 mil reais, tá? Então não tem uma ordem, não é um ranking exatamente, e sim 3 profissões distintas com a mesma remuneração. Vamos a elas. O primeiro é o gestor de investimentos. Imagina que você tem um fundo de investimento, você vai ser o gestor. O gestor tem uma responsabilidade absurda, ele é responsável por tomar a decisão de compra e venda de ativos financeiros dentro de um fundo de investimentos. Então, quando você coloca teu dinheiro no Dynamo Cougar, no fundo Alaska Black, ou qualquer outro fundo verde, ou mesmo um fundo de investimento de um bancão, você precisa ter um gestor de investimentos. O gestor de investimentos é o cara que vai olhar os estudos, são muitos estudos de analistas de investimento que vão fornecer para ele, ele vai se debruçar sobre todos esses estudos e vai tomar a decisão. Vamos investir, não vamos investir, vamos pagar quanto, não vamos pagar tanto por essa ação. Então, o gestor de investimentos, ele tem uma remuneração média de 15 a 35 mil reais, ele trabalha em fundos de investimento. E para você atuar nessa profissão, você precisa de uma certificação chamada CGA. Então você tem um tripé, que é o CFG, que é um pré-requisito obrigatório. Depois você pode escolher se você quer fazer o CGA, que são para os fundos de investimento da CVM 555, ou CGA, que são para fundos de investimento estruturados, como fundos de investimento de participação, fundos imobiliários e alguns outros fundos, tá? Então, gestor de fundos de investimento, remuneração média de 15 a 35 mil reais por mês, dependendo do teu grau de senioridade, né? Se você é júnior, se você é sênior, se você é pleno, enfim. A segunda profissão, que é muito bacana, é o analista de investimentos. Então, o gestor, ele vai pegar o relatório dos analistas para tomar a sua decisão de investimento. Só que o analista é o cara que se debruça, que ele vai a campo muitas vezes estudar uma empresa. É o cara que sabe tudo sobre um determinado setor, né? Então a gente tem analistas de construção civil, analistas de setor de energia, analistas de energia elétrica, que são coisas diferentes, né? Energia a gente tem petróleo, a gente tem carvão, gás, e energia elétrica basicamente é a transmissão, geração, né? De rodovias, de concessões públicas, tem os diversos setores da bolsa aqui. Então, basicamente, como não tem como abraçar o mundo, um analista de investimentos vai se especializar em alguma dessas áreas. Só que ele sabe muito sobre este mercado e, portanto, ele é um profissional altamente requisitado. Afinal de contas, um gestor de investimentos eficiente, ele tem que ter uma carteira diversificada, ele vai precisar ter ações e investimentos em diversos setores, ele vai precisar ter diversos analistas, não é verdade? Então, a gente vai ter o analista do buy side, do sell side, então a gente vai ter analistas que trabalham dentro de um fundo de investimentos, a gente vai ter analistas que trabalham também em casas de research, né? Então, a gente tem o cara que trabalha dentro de um fundo de investimento, como o Alaska, como o Fundo Verde, como o Dynamo, como tantas outras casas de gestão. E temos os caras que trabalham em casas de research, né? Por exemplo, a gente tem aí grandes casas no Brasil. A gente tem a Suno, a gente tem a Speech, nós temos a Empíricos, né? Que são empresas que vendem relatórios de investimento. Então, o analista vai balizar a tomada de decisão
para o investidor. Seja ele um investidor profissional, vai ser o gestor de fundo de investimento que a gente viu antes, ou seja ele um investidor pessoa física. Então a gente tem aqui o analista de investimentos de valores imobiliários. Esse cara aqui, ele tem também fazer uma certificação chamada CNPI. A gente vai ter o conteúdo brasileiro, que é uma base dos conteúdos que ele precisa saber, e depois ele vai ter duas vertentes, ele vai para o lado fundamentalista ou para o lado técnico, né? Então, o técnico é o cara que trabalha mais com operações de curto prazo, e o fundamentalista vai priorizar operações de mais longo prazo. Esse profissional aqui também tem muitas vagas em aberto, ele ganha aí uma remuneração média de 15 a 35 mil reais. E eu acho que a galera mais olha, que gosta bastante também, que é uma coisa que eu gosto bastante, é o profissional de Private Banking. O Private Banking, ele vai trabalhar em basicamente todas as instituições financeiras, né? O Bradesco, Itaú, Santander, Banco do Brasil, Banrisul, praticamente todos os bancos têm o seu setor de Private Banking. Um cliente de Private Banking é um cliente que tem mais de 5 milhões de reais. E quando você atende um cliente que tem mais de 5 milhões de reais, esse cara precisa de uma atenção especial, ele precisa de mimos especiais, ele vai ter produtos especiais, tanto para investimento como para taxas de empréstimo ele vai ter também. Então, vão ser às vezes criados produtos específicos para um investidor. Tamanho é a quantidade de recursos que esse cara tem. Então você vai ter uma proximidade e também é uma experiência muito bacana, porque enquanto você está sendo um gestor, está sendo um analista, é uma coisa mais fria, né? Você tem alguns contatos, você tem algum networking, mas é uma tomada de decisão. Aqui no Private Banking, você vai ter que ter uma certificação chamada CFP, que é Certified Financial Planner. Você tem que ter uma visão 360 do mercado e vai ajudar teu cliente de planejamento financeiro, planejamento sucessório, planejamento tributário, né? Vai entender de holdings, vai entender de investimento no exterior. É uma coisa muito completa e é uma coisa que eu gosto bastante, porque você está lá, olho no olho, conversando com um grande cliente e, obviamente, você vai ter grandes oportunidades de aprendizado, não só no mercado financeiro, mas também oportunidades de aprendizado de vida. Afinal de contas, se o cara é multimilionário, tem uma conta lá com no mínimo 5 milhões de reais, ele tem muita coisa que ele aprendeu, né? Como diz um ditado, os ricos são tudo, menos burro, não é verdade? E aí, qual dessas três profissões você mais identifica? O Private Banking, o analista ou o gestor de investimentos? Sabendo que todos eles têm uma remuneração mais ou menos de 15 a 35 mil reais. Qual o teu coração bate mais forte? Conta aqui pra mim nos comentários. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Não deixe de conhecer também a Top Invest, se você está procurando fazer uma certificação financeira. Galera, um beijo, um abraço, sucesso na tua carreira.